O mais é aquelas coisas, aqueles hábitos de sempre, né? Que quando a gente não estiver fazendo uso da fala, cada um deve manter o microfonezinho desligado para evitar microfonia, certo? E quando quiser falar, pode levantar a mão, ou pode abrir a câmera, não tem problema. A Suzana primeiro vai fazer a exposição dela e depois a gente vai abrir o momento para os questionamentos, tá? Para as falas. Agora vamos aguardar a Suzana retornar. Pronto, Suzana está retornando. Estou aqui. Pronto, boa tarde, querida. Boa tarde. Então, a gente quer iniciar agradecendo a Suzana. A gente sabe que a vida da Suzana é corrida, ela é uma pessoa muito solicitada por muitos grupos de apoio à adoção, que são, acredito que cerca de, talvez mais de 200 grupos espalhados pelo país, né, Suzana? Grupos de apoio à 200, adoção. parece que é 250. 250 já, que coisa boa, né? Eu penso que hoje a gente já tem em todos os estados, não é? Parece que só não tem, pelo que eu sabia, só não tinha em Tocantins. Os Só em outros Tocantins, todos. né? É. Certo. Então, assim, é um movimento que vem crescendo. A Suzana é ex-presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, continua militando e participando da ANGAAD, é fundadora, cofundadora também da APEG, a Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção. O movimento da adoção em Pernambuco é riquíssimo, né? Tem muitas experiências inovadoras que a gente tem copiado e que tem sido transmitido para todos os outros grupos, assim, muita coisa boa acontecendo, até no sentido, por exemplo, de aquela campanha Adote do Pequeno Torcedor, né, Suzana, de que adolescente que já estava desesperançado no abrigo, já ia fazer 18 anos, como é o caso do William, que foi a partir do momento como esse, adotado por uma pessoa que conhecia o William pela fala dele numa tela, e saiu do seu estado para ir buscar o William lá onde ele estava, em Pernambuco. Uma história bonita dessa vivência, dessa socialização entre os grupos de apoio à adoção, né? A gente sempre coloca muito para os pretendentes à adoção e para as pessoas que já formaram suas famílias por apoio à adoção, da importância de seguir participando dos grupos de apoio à adoção, né? Que é um aprendizado muito grande poder trocar entre pares, né? Pessoas que estão vivendo aquela mesma expectativa da adoção ou pessoas que estão vivendo problemas já na vida da paternidade, da maternidade por meio da adoção, né? Então, em razão disso, eu queria ter esse papo da adoção mensal, um mês é presencial, outro mês é virtual. A grande vantagem de ser virtual é a gente poder trazer pessoas tão competentes que estão longe da gente, como é o caso da Suzana, que é uma militante de muito tempo, que é uma mãe por adoção, uma apoiadora apaixonada pela causa, que mexe em psicologia, terapeuta, tem muito trabalho no foco da adoção, trabalha muito com famílias que constituídas por meio da adoção e com pretendentes à adoção. Então, assim, eu sempre fico muito feliz quando a Suzana aceita, ela sempre aceita, né? Então, já é a segunda vez que a Suzana tem a vontade de estar com a gente, da outra vez ela dividiu o espaço com o Felipe, né, do Movimento Nacional da Adoção. Hoje ela está aqui, então ela vai ter mais tempo, porque hoje é só ela. Então, vamos beber dessa fonte, dessa mãe maravilhosa, dessa profissional muito competente, e que vai falar para a gente. Cadê o tiro hoje é bem cumprido, né? Vai falar para a gente sobre os desafios da adoção, regressão, testes, limite e cansaço. Que a gente sabe que tem tudo isso nessa vivência da maternidade e paternidade por meio da adoção. Então, frisando que o tempo é de 40 minutos, se a gente precisar prolongar e a Suzana puder, a gente põe no chat um novo link e eu passo agora a palavra para a Suzana e agradeço a cada um e cada uma de vocês. Hoje, nesse momento, somos 26 pessoas, viu, Suzana? Um abraço, muito obrigada e a palavra é sua. Obrigada, Francimélia, é um prazer imenso estar com vocês. E eu sempre, você disse que eu nunca recuse a verdade. Eu realmente só não atendo, né, se eu não posso mesmo, né? Eu acho super importante essa troca, né?
Então, aqui em Pernambuco, eles já estão de saco cheio de me ouvir. Já me ouvem há 22 anos, ou 25, sei lá, nem sei mais quanto tempo é. Então, acho que realmente a internet nos dá essa possibilidade de a gente fazer essa troca, né? Essa troca de saberes. Não que eu vá falar, não que eu venha trazer aqui alguma notícia diferente ou algo que a Fran não tenha falado ainda, né, pessoal? Só que cada um tem a sua forma de dizer, né? Fala de algum lugar e até para quem está aguardando, não é? O seu filho por adoção, é importante ouvir outras vozes. Aqui em Recife, eu sempre estimulo que tragam outras pessoas de outros lugares, né, para que eles possam ver, né, que é assim mesmo, né? Então, o tema que me foi proposto, não é, pessoal, é um tema grande mesmo, né? Desafios, né? Desafios da adoção, regressão, testes, limites e cansaço. Na verdade, ela fala que são desafios da adoção, né, pessoal? Eu poderia dizer que são desafios de qualquer processo educativo de filhos, né? Suzana, tenho filhos biológicos, né? Tive 2 filhas biológicas, né? Também tenho filho adotivo, né? E devo dizer para vocês, né? Que eu tive muitos desafios, né? Que eu tive que cuidar muito para que as minhas filhas não ficassem regredidas. As crianças ficam regredidas por N razões. Às vezes a gente bebetiza sem querer. Ah, meu bebezinho, né? E sem querer a gente está bebetizando, né? Houve testes, né? A gente teve brigas por limites e muito cansaço, gente. Então, em qualquer faixa etária que nós formos adotar, né, em qualquer faixa etária em que nós nos tornamos pais e mães, vai haver tudo isso, né? Eu costumo, uma coisa que eu tenho dado muita ênfase agora, de um tempo para cá, que eu tenho percebido que muitas vezes os adotantes entram meio que num barco furado. Por quê? Né? Me parece que a gente, agora eu estou falando para vocês, com certeza a grande maioria que são pretendentes à adoção, né? E nós nos esmeramos muito, né? Os grupos de apoio à adoção, aí em Teresina vocês têm o CRIA, né? Para alertar, para abrir os olhos, para preparar, para pedir que não haja romantização na adoção, né? Para que não há filho ideal, que não há pais perfeitos, não há filho perfeito, não é, pessoal? Somos pessoas com dificuldades, todos somos pessoas com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades, com as nossas características, eu gosto de dizer assim, ninguém tem defeitos, nós temos características, e essas características, elas nos são impingidas pelas nossas histórias de vida, né? Cada um de nós, se nós olharmos para trás, temos as nossas histórias, né? E se a gente observar quais foram as nossas influências no nosso processo educativo, muitos vão encontrar uma mãe muito irritada, uma mãe muito nervosa, a minha era, né? Uma mãe muito gritona, um pai que usava o chinelo mais vezes do que deveria, né? No meu tempo era assim, né? Escreveu, não leu, o palco meu, né? Todos mais ou menos que têm a minha idade sabiam que era assim, ou era o chinelo, né? Ou era uma vara, né? Que se pegava lá no quintal. Não estou dizendo que é o método certo, né, pessoal? Naquela época, poucas coisas a gente sabia, né? Mas havia, sim, essas coisas todas. Então, nossos pais se queixavam, esse menino não tem jeito, mas que coisa séria, eu já falei 20 vezes, para guardar a toalha no banheiro, ele não guarda, parece que não escuta, ele é mouco, né? Lembrem as falas dos pais de vocês, né, pessoal? Então, o processo educativo é este mesmo, não é? Nós resolvermos entrar nesta aventura, e eu gosto de dizer que é uma aventura, e é uma aventura, não é, pessoal? Porque a gente não sabe o que a gente tem pela frente. A gente pode mais ou menos imaginar, né? A gente faz aí um layout, digamos, dessa aventura, né? Vocês estão se preparando o máximo possível, eu espero que estejam, porque precisa, não é, pessoal? Se preparar mesmo, tá? Mas, realmente, nós decidirmos ser pais e mães, precisa primeiro, pessoal, uma autoavaliação. O que significa? Eu tenho que olhar para mim mesmo e ver como eu estou como pessoa, né? Para ver se eu, mãe, eu, pai, estou pronto
para trazer para mim a responsabilidade de educar um filho, tá, pessoal? Filhos é para a vida toda, não é? Então, o que eu tenho percebido, né? E por isso que eu faço essa ênfase. Normalmente, quando os pretendentes à adoção se dirigem para um processo de adoção, isso é quase, a gente poderia fazer uma enquete, não é? É mais do que 90% das pessoas que se dirigem a um processo adotivo são pessoas que não puderam, por alguma razão, gerar os seus filhos pelas vias naturais. Tem até um índice lá no CNJ, né? Eu acho que é 92%, se eu não me lembro, se eu não me engano, né? Que são pessoas que não podem gerar, que levam os casais e as pessoas, né, à adoção. Então, que significa isso, né? Normalmente, essas pessoas que encaram o processo adotivo são pessoas que já estão casadas há muito tempo, 10, 15 anos, não é? Primeiro tentaram muito pelas vias naturais e não deu certo, né? Então, quando chegam na adoção, já estão assim um pouco exauridos, né? Um pouco desesperançados, um pouco impacientes, né? Um pouco tristes, alguns depressivos. E quando entram na adoção, imaginam que agora vai ser num piscar de olhos. Não é assim, né, pessoal? Quando a gente se dirige para a adoção, a gente vai começar o processo do início, né? Tem um processo que precisa ser feito, porque realmente a adoção é um caminho diferente. Por que ele é diferente? Porque as crianças vêm com história. Ah, não, mas Suzana, não importa não, eu vou adotar um bebê. Os bebês também vêm com história, não é, pessoal? Hoje nós sabemos a psicologia, e isso é muito claro para nós, que as crianças, elas trazem inscrições psicológicas da vida uterina, né? Então, vamos imaginar quem são os filhos que vêm para adoção, mesmo os bebês. Eles tiveram histórias legais? Normalmente não, não é? Normalmente já na barriga daquela mãezinha já sofreram tudo que a criança, tudo que a mãe passa enquanto ela está grávida, a criança também vivencia, né? Ela não consegue, digamos, discernir o que é, mas ela sente, né? Há uma comunicação entre a mãe e o feto, não é, pessoal? Então, se a mãe está passando momentos difíceis, não é? Digamos que a mãe ela não está tendo a alimentação necessária, ou ela convive com um parceiro que é abusivo, ou ela tem dificuldade com drogas, com álcool, ou se ela está muito estressada, se ela está assim irritada com aquela criança, às vezes acontece isso, eu não queria esse filho porque eu não queria, ele é de um homem que eu não quero, foi uma relação fugaz, eu não queria esse filho. Veja, a criança que está dentro dela está captando esse sentimento. Então, isso tem que ficar claro para a gente, né, pessoal? Então, as crianças que vêm por adoção, elas não vêm zeradas. Esse termo é usado, mas não, eu quero uma criança bebê porque ela vem zerada, ela vem sem história. Não, ela não vem sem história, gente. Tá? A Fran falou que eu sou psicóloga, né? Eu atendo no meu consultório crianças e adolescentes, e nem todos são adotivos, não é? Então, muitas vezes eu preciso viajar para dentro do útero da mãe, num caso, uma criança biológica, para entender por que a criança ela é tão ansiosa, ou tão medrosa, né? Ou tão agitada. E eu encontro, na maioria das vezes, eu pergunto, como foi o teu parto? Como foi a tua gestação? E eu encontro lá a resposta para aquela criança, tá? Isso não quer dizer que a criança não possa superar. Não, ela supera sim, né, pessoal? O que a gente precisa dizer? Que não é imediatamente. Então, às vezes, as pessoas se enganam. Né? Casais que estavam acostumados, e eu menciono casais, né, pessoal, porque é ali que normalmente acontecem as maiores dificuldades, por incrível que pareça. Né? Quando a pessoa adota sozinha, é ela e ela, né? Às vezes, num casal, um estava muito aberto para adoção, o outro não estava. Então, aquele que não estava vai ter dificuldade, gente, de se implicar nesse processo educativo. Tá vendo? Eu não queria adotar, você quis, agora se vire.
Isso é péssimo, né, pessoal? Porque quando um casal adota, os dois precisam querer, os dois têm que estar junto no projeto. Justamente quando acontece o cansaço, para que eles possam revezar, para que eles possam se ajudar psicologicamente, se apoiar, não é? E entrarem juntos nesse projeto, tá certo? Então, a adoção é um caminho diferente, eu posso dizer que é um caminho fantástico, né? Mas eu preciso entrar neste caminho, pessoal, com consciência, tá? Com o pé no chão, não fazendo romantizações, não idealizando, né? Não tendo um excesso de expectativas, porque é o excesso de expectativas que vai trazer as dificuldades. Quando você tem muita expectativa, né? Você, por exemplo, imagina que a criança já vai chegar, ela vai se adaptar imediatamente, ela vai ser comportada, eu vou explicar uma vez o que ela tem para fazer, que ela precisa fazer na nossa casa, ela vai aprender. Não é assim, né, gente? Não é assim nem na adoção e nem na biologia, né? Quem tem filhos, não sei quem tem filhos aqui, eu sei que a Fran tem, quando nós educamos os filhos biológicos, desde bebezinho, são muitas repetições, gente, para tudo. E chegam na adolescência, às vezes não aprendem, né? Ou aprendem, esquecem, né? Realmente não, a gente tem dificuldade, né? Que eles realmente captem tudo. Tá? Então, este tema de hoje, né, é um tema que realmente engloba assim, um âmbito, né, que é muito frequente, né, na adaptação da criança quando ela chega na casa, né? Regressão, que te diz ali mais, limites, regras e cansaço, né? Então, o que acontece, né? Eu ouço discurso assim, não, quando eu visitava a criança na instituição, ela era muito boazinha, ela era elogiada por todo mundo, que ela era muito comportada, que ela era estudiosa. Chegou em casa, né? Virou, mudou completamente. E eu perguntei para ela, cadê aquela criança que eu conheci na instituição? Por que aqui em casa você não se comporta? Por que acontece isso? Acontece aquilo, né? Então, o que a gente tem que analisar, não é, pessoal? Tudo é parte do processo, isso a gente tem que entender, né? Uma criança que está em processo de adaptação, a palavra já diz, adaptação, né? Então, são crianças que vêm de histórias adversas, não é? Todas as crianças que vêm por adoção, gente, sem nenhuma exceção, elas sofreram traumas, né? Traumas, sentiram medo. Que trauma? Sentiram muito medo, muita ansiedade, negligência, muitas vezes violência, né? Às vezes se escondiam dos pais, porque os pais maltratavam, né? Eram abandonadas, a mãe ia para o mundo, deixava em casa sozinho, as crianças tinham que ficar sozinho, né? Quando não eram abusadas, tá? Então, são histórias difíceis, não é, pessoal? E nós, apesar de que há um processo onde há ali um relato, né, mais ou menos sobre o que a criança viveu, com certeza a maioria das coisas que a criança viveu não estão naquele processo, né? A criança não é dito, né? Não tem como relatar tudo. Então, isso a gente tem que ter em mente, não é, pessoal? A nossa criança que vem por adoção, ela vem com a sua história. Não dá para a gente desconsiderar isso. Ah, Suzana, mas como a gente faz? A gente precisa entender que é assim, tá? Eu tenho que me preparar para isso, né? Eu preciso me manter com tranquilidade. Olha o que eu estou pedindo, com tranquilidade, apesar de que vocês estarão no olho do furacão, né? Eu tenho que passar por esse processo, tá? Com calma, né? Realmente, um dia depois do outro, num primeiro momento, apenas conhecendo a criança, né? Eu tenho que acolhê-la quando ela chega em casa, eu preciso apenas acolhê-la, né? Porque ela está mudando completamente seu ambiente, né, gente? Vamos usar empatia, vamos nos colocar no lugar dela, né? Antes ela vivia uma vida totalmente desregrada, muitas vezes não tinha pai, não tinha mãe, ela não tem uma noção do que é uma família,
ela não sabe como funciona uma família, ela não sabe o que é um pai, o que é uma mãe, qual é a função de um pai, qual é a função de uma mãe, porque a inscrição psicológica que ela tem de um pai e de uma mãe, gente, difere completamente do pai e da mãe que vocês serão, né? Ela não está habituada a ser cuidada, ela não está habituada a regras, ela não está habituada a limites, né? E realmente é assim, né, gente? Depois das famílias biológicas, elas vão para a instituição. Ah, mas lá elas aprendem. Mas é diferente, não é, pessoal? A vida na instituição não é a vida em família. Lá na instituição, ela vai ser uma criança entre várias. Então, não haverá aquele olhar individualizado, as coisas são mais soltas, né? Não vai ter uma mãe lá que vai estar observando se ela escovou os dentes, se ela lavou os pés, se ela tomou banho, né? As crianças pequenas eles fazem, né? Mas as crianças maiores ficam soltas, né? Muitas vezes não vão dormir sem tomar banho, não jantam direito, né? Na instituição, por melhor que ela seja, não é, pessoal? Não é uma casa, um lar. Né? É diferente a relação. Por isso, quando elas vêm para nossa casa, muda completamente o contexto, porque nós queremos ensinar educação na mesa, não mastigue de boca aberta, não faça barulho quando tomar o leite, você precisa escovar seus dentes, você precisa guardar sua roupa, tem que recolher os brinquedos. São tantas coisinhas, não é, pessoal? Cada idade são muitas questões que a gente precisa ensinar. E eles aprendem, não é, pessoal? Mas não é tão rápido, né? Então, muita calma a gente precisa ter, né? A gente precisa repetir muito, né? A gente precisa estimular muito, né? Então, eu vejo muitas vezes pretendentes ou pais adotivos novos, né, impacientes, né? Eu já disse 5 vezes que é para fazer isso e não faz. Ela me responde, né? Ela não cumpre, né? Ela mente demais, né? Então, são os ditos desafios da adoção, não é, pessoal? Então, a nossa tranquilidade e o nosso preparo é que vai fazer a diferença, tá? Porque lembrando sempre que nós somos os adultos. Muitas vezes eu vejo os pais se degladiando com a criança, numa quebra de braço. Aqui em casa é eu que mando, você tem que fazer o que eu mando, eu sou seu pai e tal e tal. Não é por aí, né, gente? Não é por aí. Não pode ser por aí porque não funciona. Né? Como eu disse para vocês, o cérebro dessas crianças, ele se organizou de uma forma diferente. Tá? Ele se organizou de uma forma diferente, né? Como ele não tinha proteção, como ele viveu muito num ambiente de medo, ansiedade, negligência, essas crianças parece que estão sempre prontas para lutar ou para fugir. A gente até fala na psicologia luta e fuga, né? Prontas para se defender de alguma agressão. Né? E a gente, enquanto pai, não quer agredir, mas elas entendem assim. Então, muitas vezes respondem mal, né? Gritam, fazem birra, né? Então, quando a criança grita, a gente tem que falar baixo. Por que você grita? Não, aqui em casa ninguém grita, não precisa gritar, tá certo? Mas ela vai gritar porque no ambiente onde ela estava, as pessoas gritavam. Ela vai falar palavrão porque no lugar onde ela estava falava um palavrão, né? Então, ela está me desrespeitando. Veja, ela não sabe nem o que é respeito, gente. Isso a gente tem que lembrar. É nós que vamos ensinar o que é respeito. Aqui em casa a gente não fala palavrão, querido. Não precisa falar palavrão. É uma palavrinha muito feia, tá? Não fale essa palavrinha de novo. Mamãe não fala, papai não fala. Não precisa, tá? Ao invés de, quando a criança fala palavrão, ficar muito brava, achar que foi desrespeitado, colocar de castigo no quarto, não dá certo, né, pessoal? O casal começa a se estressar se não estão os dois juntos, não é? Muitas vezes acontece uma dificuldade maior, ou com o pai ou com a mãe. Por exemplo, se na história pregressa da criança ela foi, digamos, maltratada por um pai abusador, com certeza essa criança ela vai ter dificuldade, né, de aceitar, né, de se vincular a um novo pai, porque para ela todos os homens são daquele jeito.
maltratam, abusam, xingam, batem, né? Então, ela vai ter que aprender que existem pais que não são assim. Ela vai ter que criar novamente confiança em adultos saudáveis, em adultos protetores, em adultos cuidadosos, em adultos que trazem segurança. Tá? Então, elas têm, num primeiro momento, gente, quando elas vêm para a casa da gente, se eu for traçar o perfil psicológico dos filhos que vêm por adoção na nossa casa, é um misto de insegurança, de ansiedade, sentimentos de culpa e medo. Né? Então, eles têm muito medo, medo mesmo, gente. Medo de não atender. Eu poderia ter oferecido para você o meu Zoom, Francimelli, que eu tenho um licenciado. A gente usa na clínica e não cai, mas eu não soubesse, outra vez a gente usa. Tá, ok, obrigada. A gente usa na clínica, né? Aí não tem essa questão. Eu mandei para todos os grupos, aqui enquanto a gente estava já aguardando, eu mandei para todos os grupos que eu havia mandado o novo link. Sim. Nesse momento, apenas das 29 pessoas, 13 já estão aqui. Realmente é complicado. O CRIA não tem ainda esse ilimitado e faz muita falta mesmo, né? A gente paga R$80 ao mês. R$80 é um valor que dá para a gente bancar. Depois eu vou ver como é que você faz. Como nós temos muitos atendimentos online, né? Aí a gente fez o licenciado. Luiz e eu temos, né? Ótimo. Bom, vamos reiniciar, Suzana. Somos 15 agora. Pronto. Então, não é, pessoal? Vamos continuar. Eu estava falando, né, que às vezes há uma dificuldade de vínculo, né, com um dos dois, né, quando são pais, ou com a mãe ou com o pai, né? Então, em geral, a pessoa anterior, digamos assim, se foi a mãe, né, que maltratou, né, que foi o problema, né, ele vai ter dificuldade de se vincular com a mãe. Eu atendi um caso uma vez no consultório, não é, que o menino saiu da instituição já chamando o pai de painho, né, que é painho, né, e a mãe, gente, ficou tia um bocado de tempo. E essa mãe adotiva, ela teve muita dificuldade com esse menino, por questões dela também, né? Mas, finalmente, esse menino veio para mim no consultório e o primeiro dia que eu atendi, ele estava com uma camiseta, assim, os bracinhos de fora, aí ele tinha umas cicatrizes no braço, né? E eu perguntei, o que foi isso? Aí ele me disse, né, 5 anos de idade, isso aqui, a minha outra mãe, quando eu não me comportava, ela botava o cigarro no meu braço. Já pensaram isso? Que horrível, né? Então, ele teve realmente dificuldade de se vincular à nova mãe. Né? Então, eu sei que isso é bastante complicado, né? A gente sonha em receber o filho, né? Fica tempão esperando o filho, depois ele chega e não quer chamar a gente de mãe, é brabo, né, gente? Mas isso não quer dizer que ele não vai chamar, ele vai levar um pouco mais de tempo para ele conseguir confiar novamente. Então, isso são fatos, né, gente? São desafios. Realmente são desafios que a gente tem na adoção. A adoção, ela exige, não é, que os pais adotivos tenham consciência disso, entendendo que isso é parte do processo. Né, que isso vai passar. As crianças, elas têm uma capacidade imensa de reorganização, né? O nosso cérebro, ele tem plasticidade. Ele é plástico, né? O que significa isso? A gente pode reformular comportamentos em qualquer faixa etária, né? Inclusive nós. Agora, tentem vocês mudar um comportamento, né? Como é difícil para a gente mudar um comportamento, não é, pessoal? Imagine uma criança, né, que não tem ainda consciência, né, de muita coisa. Então, pode mudar e ela muda. Né? Ela muda se nós tivermos a paciência, não é, de ensiná-la com amor, né, com carinho, com afeto. Este amor incondicional que a gente apregoa tanto, né? Eu, às vezes, escuto assim, não, eu amo tanto, eu tenho tanto amor para dar. Aí chega a criança, no primeiro mês, Suzana, eu sabia que ia ter desafios, mas eu não imaginei que era tanto. E, às vezes, eu brinco, mas me diga, cadê o tanto amor que você tinha? Já acabou?
Não, agora você tem que usar esse amor. Não é aquele amor do conto de fadas, e viveram felizes para sempre. Quem é casado aí sabe que não é fácil, né, gente? Viver feliz para sempre, né? Então, é uma. Eu também sou casada há um monte de tempo, né? Apesar de eu sou casada com o doutor Luiz, né? Que vocês todos acham que ele é um santo. Não é, não. Nem eu sou. Então, estarmos juntos para sempre é um investimento diário, né, gente? É um investimento diário, porque nós somos diferentes. Não tem casamento perfeito, isso é ilusão. E viveram felizes para sempre. Eu vivo feliz e para sempre, quero viver para sempre com meu marido, mas de vez em quando a gente tem as nossas diferenças. Claro que é como a gente enfrenta essas diferenças. Nunca a gente brigou, né? Mas às vezes eu fiquei chateada, ele ficou também, que eu dei prioridade numa coisa, ele queria outra, enfim, né? Com as crianças é a mesma coisa, não é, gente? Elas são diferentes, elas vêm de outra história, né? Vejam só, a gente tem que se colocar no lugar dela. Né? Como é que seria se eu mudasse de repente, né, e fosse mudar e fosse morar em Marte? Ia ser fácil? A gente não sabe onde é que estão as coisas, não sabe nada de nada, né? Não sabe o que, que as pessoas esperam da gente. É muito difícil, né, no começo para elas. Eu atendo no consultório, né? Atendi uma menina chamada Vitória, e eu dizia: e aí, Vitória, como é que está, tia? É muito difícil ser filho, ela dizia. Disse, por que é difícil? Tia, eu se me esqueço sempre, a minha mãe me diz que eu tenho que fazer isso, mais isso, e eu quero me lembrar, mas eu me esqueço, e aí a minha mãe fica brava comigo, me bota de castigo. Eu ficava com uma pena dela, né? Eu sim me esqueço, ela dizia, ela tinha 10 aninhos já. Aí eu tive que falar com a mãe, não bote de castigo. Né? Então, converse com ela, porque é cruel, não é, pessoal? É cruel a gente castigar alguém que não tem culpa de estar funcionando daquele jeito. Isso é que a gente tem que lembrar, não é, gente? A gente não pode levar esses comportamentos, esses testes, né? Vou falar dos testes daqui a pouco, e essas afrontas no começo, né? A nível pessoal. Isso não é contra vocês, nem seria contra mim. É a forma que a criança sabe de se comunicar. Até hoje ela aprendeu isso. É nós que vamos ensinar uma forma nova, não é, pessoal? Então, o jeito que ela vem para nós, ela vem estruturada dentro daquela história pregressa, que a gente sabe, né? Deve ter sido a trancos e barrancos. Então, a gente nunca vai conseguir instalar, eu gosto de falar instalar, um novo comportamento, né, com grito. Então, eu, às vezes, escuto umas histórias assim, fazendo birra, né? Birra eles fazem muito, fazem birra com 2, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, fazem muita birra, porque eles sabem, é a única coisa que eles sabem fazer é usar a birra, já vou falar da birra, né? Então, se eles fazem birra, gritam, por exemplo, e a mãe vai lá e diz, não, grite, pronto. O que ela fez? Ela desinstalou o grito? A gente não desinstala grito gritando, não é, pessoal? A gente não desinstala agressividade sendo agressivo. A gente não desinstala na criança, né, aquela coisa do bater, do empurrar. Se eu bato, né, se eu perco as estribeiras, né, se eu perco a paciência e vá lapada, né, pessoal? Só foi uma lapadinha. Uma lapadinha ou duas lapadinhas, né, gente, é agressão, né? Então, veja que estrutura emocional a gente tem. A gente tem que ter. Por isso eu sempre digo, nós precisamos nos preparar. Em primeiro lugar, pessoalmente. Em segundo lugar, como casal, se nós somos um casal. Né? Eu estou aqui rodeada de bloco de carnaval aqui, não sei nem se vocês estão ouvindo, tem uma concentração aqui, nós moramos perto de uma praça, tem 3 blocos ali. Né? Se eu estiver falando muito alto, me perdoe, por o barulho na casa o dia inteiro, às 8 horas já tinha bloco ali. Então, veja, né? Se a gente não tem filho, vou seguir o bloco, né? Vamos lá. Né? Então, chegaram os filhos. Talvez não dê para participar de todos os blocos. Talvez você vai preferir o bloco onde tem também a ala infantil. A minha filha hoje de manhã me mandou uma foto, né? Ela foi num bloco lá em Caruaru, onde tinha, né? Como é que é ainda? O sucata e o sucatinha. Aí a filha foi no sucatinha, ela foi no sucata. Porque realmente, quando chegam os filhos, não é, pessoal? A nossa vida muda.
tá? Muda mesmo. Então, a gente não pode se iludir. Eu vejo assim, mas quando não tinha filho, a gente viajava, a gente saía, a gente ia nas baladas, ia no cinema. Não quer dizer que não possa fazer isso, não é, pessoal? Mas muitas vezes tem que priorizar o filho. A vida não acaba, né? A vida do casal não acaba quando chegam os filhos, mas nós temos que abrir espaço para o filho que chega, não é assim? Então, os dois têm que renunciar, tem que fazer uma renúncia. Algumas coisas a gente tem que modificar. Talvez não vai poder ir no bar tantas vezes, né? Porque se tem um pai e uma mãe, e a criança tem que fazer vínculo nesse pai e nessa mãe, o pai e a mãe têm que estar presente, né? Não adianta o pai sempre estar ausente, né? Então, falta tanto, falta sempre, que daqui a pouco não faz mais falta. O que significa isso? Não vai fazer vínculo no pai, né, gente? Então, num primeiro momento, no pós-adoção, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, gente, é realmente fazer o vínculo. Como é que a gente faz o vínculo? É pegar cola e colar? Não, gente. O vínculo a gente faz interagindo com a criança, né? Brincando com a criança, né? Fazendo coisas com ela, vá ao parque, brinque em casa, construa coisas, a mamãe vai na cozinha, vai fazer um bolo, dependendo da idade, convide para ajudar a fazer o bolo, convide para arrumar, para ajudar a arrumar as roupinhas, né? A gente tem que interagir com a criança, né? Eu vejo muitas vezes, né, os pais estão juntos, mas estão ausentes, né? Tá lá o pai e a mãe sentados no sofá, cada um com seu celular e a criança brincando sozinha. Não vai fazer vínculo assim, gente, tá? Isso vale também para famílias biológicas, né? Eu recebo cada proposta de vez em quando, né? Tipo assim, Luiz também já recebeu, né? Tia, tô brincando no chão, apesar de 70 anos, sento no chão e brinco, quando são crianças menores, né? Estávamos construindo um castelo com os Legos. Aí, de repente, o menininho olha para mim e me pergunta, 5 anos ele tinha, né? Ô, tia, tu não quer ser a minha mãe? Eu olhei para ele assim, disse, por que tu tem uma mãe tão legal? A tua mãe é muito mais bonita, ela é mais nova, né? Não, mas ela não brinca comigo. Você brinca. Eu disse, ela não brinca. Eu disse, por que ela não brinca? Eu não sei, tia, ela é muito ocupada, ela está sempre no celular. Aí eu fico, né, gente? É brabo, né? Então, a gente precisa estar junto de verdade. Tá? Estar junto e com a mão no celular, que você não está junto, não. Tá? Então, por favor, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Hoje a gente faz isso muito fácil, né? E a criança precisa realmente interação. Então, realmente, pessoal, ter filhos, já nem estou falando filhos por adoção, tá? É desafiante. É um desafio que a gente entra porque quer, porque escolheu, né? Nós desejamos ser pais, né? E realmente eu penso que a família que não tem filhos, filhos faltam, né? Faz parte, não é, do nosso DNA construirmos a família, né? Mas a família da gente tem que ter o investimento nosso, né? Então, primeiro a gente tem que se preparar pessoalmente. Se eu sou muito ansiosa, se eu sou muito nervosa, está na hora de eu procurar um psicólogo e ver por que eu sou tão ansiosa e tão nervosa. Eu tenho que me tratar. Se o casal não está bem, estão brigando muito, estão com dificuldade, não pensem que a criança vai servir de curativo para esse casamento. Tem gente que acha isso, né? Não, eu vou adotar porque aí quando chegar a criança vai trazer alegria para casa. Não é assim, né, gente? Quando a criança chegar, ela vai precisar pais integrados, parceiros, companheiros, um ajudando o outro nestes desafios, né? Então, se o casal não está bem, bora trabalhar a nossa relação. Então, tudo isso é importante, não é, gente? Para a gente conseguir realmente levar em frente um processo educativo saudável, né? Para que a adoção seja realmente um projeto que vai ser satisfatório, né? Que vai trazer alegria, né? E é assim mesmo, né, pessoal? A gente tem desafios, as crianças, num primeiro momento, como eu disse para você já, elas vêm muito inseguras, muito ansiosas, com medo, né, de não atender a expectativa dos pais. Muitas vezes testam, né, contrariam, fazem teste mesmo. Que testes são esses? Eu acho que ela quer se assegurar que realmente vocês a querem como filho,
né? Às vezes olho para os pais e diz assim, o pai dá um limite, diz um não, eu disse, você não é meu pai, eu queria o meu outro pai. E a gente, se não está preparado, né, pessoal, o coração vai lá nos pés. Mas isso aí é uma chantagem, isso é um argumento que o filho adotado tem, né? A minha filha segunda, quando ela brigava comigo, eu não deixava fazer uma coisa, ela me dizia, então eu vou morar lá na minha avó. Está certo. Eu vou morar lá na minha avó. Eu tinha 4 anos. Tá bom. Eu dizia para ela, faça sua malinha, então eu te levo lá na vovó. Ela ia fazer a malinha, danada ela ia lá fazer. Ela tinha uma vitrolinha, ela tirava a vitrolinha dentro e botava dentro da mala dela uma calcinha, a mamadeira e o bicho que ela ia dormir, o pijama, né? Aí disse, está pronta? Né? Tô com a cara de birra, né? Aí eu disse, tá certo, a mamãe vai terminar aqui, já te lembro. Você lembrou que lá na vovó não tem Nescau? A vovó não tem aquelas bolachas que você gosta, não tem iogurte, vovô não compra isso, não compra aquilo, aí começou a ficar desinteressante. Aí ela entra, alguma vez passou por isso, né? Aí eu vou atrás, e aí, vamos para a vovó? Não quero mais ir. Quando eles percebem que você não entrou nisso, você não é minha mãe, o que você vai dizer? Oh, meu Deus, ele está me rejeitando. Não, como é que a gente reage? Poxa, que pena, porque você vai ser meu filho para sempre. Não é assim? Esta é a nossa relação. É isso que ele precisa ouvir. Você não me quer para mãe, que pena. Você vai ser meu filho para sempre. Eu quero você para filho. Eu quero voltar para o abrigo. Não tem mais abrigo, não. Quem tem família, quem tem pai e mãe, como você tem, não tem mais lugar no abrigo. Lá só tem crianças que não têm pai, não tem mãe, você tem, agora pai e mãe, aí você vai ficar aqui conosco para sempre. Entende, gente? Então, quando eles questionam a gente e testam, muitas vezes é porque eles precisam ouvir o contrário. Né? Então, isso quase sempre acontece. Você não é minha mãe, eu preferia outra mãe. E a outra mãe é aquela, né, que abusava, que batia. Então, eu disse, mas aquela mãe que batia, você jamais digo isso? Eu disse, oh, meu Deus do céu. Aí você fala bem da outra mãe. A gente pode até perguntar, você está com saudade da outra mãe? Tô. Tá, não tem problema, pode ter saudade da outra mãe, né? A outra mãe fez uma coisa maravilhosa para você. Né? A outra mãe, ela deu a vida para você, né? Ela deu a barriga para você nascer. Eu sou muito grata àquela mãe, porque ela deu a vida a você e porque ela deu a vida a você, eu posso ser sua mãe agora. Você não precisa esquecer sua mãe, né? Ela pode morar no teu coração. Né? Só que teu coração é grande, cabe 2 mães e 2 pais. Né? Então, quando a gente ajuda eles a arrumar essa história, dentro do coração, gente, a coisa flui. Muitas vezes eles ficam achando que eles têm que matar os pais anteriores ou esquecer para botar a gente no lugar. Não, eu não vou ficar no lugar daquela outra mãe. Aquela outra mãe tem um lugar dela no teu coração. E ela pode ficar sempre. Se fizerem oração de noite, Papai do céu, por favor, abençoe a mamãe da barriga do fulaninho. Nós somos muito gratos a ela porque ela deu a vida, né? Que ela possa se cuidar, ficar bem, né? Porque eu vou cuidar o fulaninho para sempre, né? Ajudar a explicar, né? Que ela foi a mãe da barriga, mas que infelizmente ela não conseguiu cuidar dele. Então, como ela não conseguiu cuidar dele, o juiz decidiu que ele tinha que ir para uma outra família, porque ele precisava de pais que fossem cuidar. Tá certo? E a criança vai entendendo, né, isso na cabeça, né? À medida que a idade vem chegando, né, eles vão aprendendo a elaborar. Elaborar significa entender essa história deles, né? Não ver a história da adoção como uma tragédia, né, mas como um fato da vida. E sempre dizer, tem muitas crianças que a história é essa. Né? Tem muitas crianças que a história é essa. Eu acho que a tua mãe não conseguiu cuidar de você porque ela também não foi cuidada. Sempre digo isso no consultório. Né? Eu acho que ela também não foi cuidada. A mãe dela não cuidou, ela não aprendeu a cuidar, né? E agora você está aprendendo aqui em casa, você está aprendendo como a gente deve cuidar uma criança. Quando você tiver filhos, você vai saber cuidar dos seus filhos também. Entende, gente? Então é por aí, né? Desafios, não tem como pular essa parte. Né? Testes, não tem como pular essa parte. Né? Limites precisam ser dados. É chato dar limite, né, gente? É a parte mais chata, dizer não, né? Mas a gente precisa
dizer não quando é necessário. Claro que não dá para dizer não para tudo, né, gente? Não pode ser extremamente rígido, né? Mas tem coisas que a gente tem que dizer não. Agora não pode, depois você pode, né? Não pode tudo, eu também não posso tudo o que eu quero, né? Então a gente não pode ter medo de dizer não, né? Tem uma história que eu escutei hoje, né? Um psicólogo, ele estava no restaurante, né? E ele estava com um amigo no restaurante, na frente dele tinha uma mesa lá, uma família, né? Aí era um casal com 2 crianças, né? Um menino com mais idade, 9, 10, e uma menina com uns 4, 5 mais ou menos. E veio a comida deles, né? Aí a mãe disse: vamos parar agora com o celular que a gente vai jantar. Aí ele disse: só um pouquinho, mãe. Não, agora é hora de parar de jantar, né? Aí eu vou tomar o seu celular. Ela tomou o celular, né? E deu aquele escândalo. Ele começou a gritar, gritar, gritar. Deitou-se no chão, apesar da idade. Deitou-se no chão, gritou, o restaurante todo olhando, né? Aí o psicólogo disse para o amigo dele: aposto que ela vai devolver o celular. Não deu outra, né? Ele devolveu: toma, então. Agora não faça isso de novo. Errado, né, gente? Não pode, né? Então a criança aprende, provavelmente ele fez isso antes, né? Então, se ele faz birra e você acaba dando o que ele quer, acabou-se, né? Ele vai fazer birra sempre, né? Então a birra realmente um programa instalado, é uma ferramenta usada, né, para obter o que a gente quer. Então a gente tem que ficar firme, né? Olha, eu sei que você quer, mas agora não dá para você usar. Nós vamos jantar e depois você usa. Né? E eu também não sei por que tem que usar celular no restaurante, né, gente? No restaurante é para a gente jantar junto, conversar, não era nem para ter levado esse celular no restaurante. Ah, ele fica tão quietinho. Gente, filho não é para estar quietinho, né? A gente tem que interagir, conversar, fazer alguma brincadeira com um guardanapo, não levar o celular na mesa, aí não interage. Fica cada um no seu mundo de Wall-E, né, como a gente diz. Não pode, né? Então, a gente já está ensinando, né, de uma forma inadequada, tá? Eu não sou contra o celular, não. Eu sou grata ao celular, porque eu tenho uma filha e um netinho nos Estados Unidos, que eu só consigo ver através do celular. Então, o celular é uma ferramenta, né, gente? Não é um brinquedo. As crianças acabam entendendo que é um brinquedo. Não é um brinquedo, é uma ferramenta, tá certo? Então, limites têm que ser dados, né? Agora, a gente tem que entender que os limites, como diz o meu marido, né? Os carões têm que ser dados com carinho. Carão com carinho, o Luiz fala. Ele tem um livro que fala sobre dar limites. Isso, quando a gente diz carão com carinho, não é aquele limite mole, né? Não, é firmeza, não é? É firmeza. A gente tem que ser firme. A gente diz não, é não. As crianças aprendem exatamente como a gente é. Se você diz não e não fica, né? E ele sabe que você não vai mudar de ideia, ele aprende isso. Agora, se ele faz um drama, né? E uma chantagem, grita e tal, você é da minha mãe, você é horrível, não gosto de você, e você acaba dando o que ele quer, acabou, vai fazer birra sempre, né? Eu, às vezes, recebo no consultório, né, um casal, né? Doutora, por que ele só faz birra comigo? Aí a mãe diz: não, comigo não faz birra. E o pai: como é que ele faz birra comigo o tempo todo? Eu chego em casa, no meu trabalho, é birra em cima de birra. Aí eu pergunto para ele: funciona com você? Quando ele faz birra, você dá o que ele quer? Ah, doutora, não aguento não, eu venho para casa cansado, minha cabeça cheia, eu já vou logo dando para ele parar de gritar. Vai fazer birra sempre, entende? Então é isso, né, gente? Então, quando a gente educa filhos, esses limites, eles não podem ser dados com autoritarismo. Vocês entendem a diferença entre autoridade e autoritarismo? Né? Autoritarismo é aquele pai que amedronta. Se você não fizer tal coisa, eu vou lhe dar um laço, vou passar, vai levar palmadas, ou vai acontecer isso, sei lá o quê. Você vai ficar sem celular 2 semanas, né? Então, esse pai não está educando, né? Esse pai está amedrontando. Isso vai dar um efeito. Na hora a criança vai fazer o que você quer, mas não aprendeu, né? Você amedrontou. Agora, a autoridade é aquela pessoa que é referência, né? Ele respeita a pessoa, porque ele sabe, né, que
É assim, a gente tem que usar empatia, tipo, eu sei que você quer comer bolacha agora, tá? Mas agora não pode, tá certo? Agora é hora de almoçar. Depois, às 3 horas da tarde, quando é a hora do lanche, você pode. Né? Então, em vez de dizer não, não pode, eu já disse que não pode, né? A gente dá uma explicação mais plausível para ele entender o porquê, né? Fica diferente. Então, muitas vezes as brigas acontecem, as birras, porque a gente entra na mesma frequência de onda, eu dizer, na mesma vibe. Já estou me acostumando com meus adolescentes lá, tudo é vibe. A criança faz birra e a gente parece que faz birra de cá, né? Fica aquela quebra de braço, quem manda mais, né? E você tem que me respeitar porque eu sou teu pai, ele não sabe nem o que é respeito, né, gente? Então, no começo, realmente, nesse período de adaptação, que é o começo da adoção, gente, muito importante que vocês frequentem o grupo de apoio à adoção. Não sei se vocês têm apoio no pós-adoção aí no CRIA, se não tem, tem que ter, porque é fundamental, gente, né? Nós temos aqui em Recife, atualmente nós temos apoio no pós-adoção em todo o estado de Pernambuco, que nós temos um GA virtual, né, que é o nosso GA Sem Fronteiras, né, e ele atende os pais do interior, né, dos interiores, né, onde não há grupo de apoio à adoção instalado. Né? Então, porque é muito importante no pós-adoção nós termos orientações, né, nós termos ajuda, referência de pessoas que podem nos ajudar. A gente vai ter muitas dúvidas, isso é normal, gente, são muitas dúvidas. Nossa, eu tive tantas dúvidas quando eu fui mãe pela primeira vez, sempre falo isso, né? Eu tinha uma dúvida de 3 em 3 horas, e naquela época, né, eram filhos biológicos, toma ligar para o pediatra, né? Chegou uma hora que eu estava até com vergonha, meu Deus, já tenho que ligar de novo. Aí eu me dei conta assim, quem mandou de ser pediatra? Tome ligar, né? Então, isso é um tempo, né? São os primeiros tempos quando a gente realmente nós ficamos ansiosos, nós pais. Os filhos estão ansiosos, nós também ficamos. Nós ficamos com medo de não dar conta, né? Eu muitas vezes fiquei me pensando, meu Deus, por que eu inventei de ser mãe? Estava tão bom antes, eu era feliz e não sabia. Fui inventar de ser mãe, agora passam esses pensamentos na cabeça da gente, né, gente? É normal. Já digo para vocês que é normal, tá? Mas é só no começo, enquanto a gente está realmente com dificuldade, né? Como é que se diz? A gente sabe o que fazer, mas a gente tem que colocar na prática, né? A gente tem que tirar da teoria e botar na prática. Então, esse movimento, ele leva um pouquinho. Depois de um tempo, 3 meses depois, você já tem PhD, já estão craques, né, na educação de filhos, muitas coisas vocês já sabem como driblar, muitas coisas vocês já sabem como assim fazer uma volta, né? Como prevenir, como fazer uma previsão do que pode acontecer. A gente vai aprendendo, né? E aí a gente vai sozinho, né? Anda sozinho. Então, muito importante o pós-adoção, né? Para que vocês se fortaleçam e vejam que não está acontecendo só com vocês. Às vezes a gente acha, poxa, só comigo acontece isso, né? E a gente acha que a gente olha aquelas fotos no Instagram, todo mundo é feliz, sorrindo, lindo. Poxa, essa família não tem problema, só eu tenho problema. Não, tá? Todos têm, gente, não tem família perfeita, eu posso dizer com toda segurança. Todas as famílias têm dificuldades, e não importa a idade do filho, é normal, tá, gente? É normal. Por isso que vocês precisam de um pós-adoção, tá? Cansaço, que é o último item. Quem cansa, né? Eu cansei um monte. A minha primeira filha foi pela biologia, né? Eu tinha umas bochas lá embaixo, né? Quem tem o filho pequeno, gente, é 24 horas. 24 horas, não para nunca, não dorme nunca. Pergunte uma mulher que ganhou filho, como é que todas elas cansam demais, cansa, né? Há 2 anos atrás, esse meu netinho, que a minha filha mora nos Estados Unidos, eu fui lá ajudá-la dentro da pandemia, né? E ela ficou doente, aí eu tive que assumir a maternagem, né? No começo, meninos, eu não lembrava como dava trabalho, me exauri, né?
mamadeira, fralda, isso, aquilo, aquele outro, né? Gente, é muito trabalho, eu não posso mais ser mãe, não. Mas agora eu sou mãe, não posso fugir da raia, né? Tenho que ajudar meus filhos. Então, realmente é muito trabalho, gente. Se ele é bebê, tem trabalho. Se ele tem 2 anos de idade, ele está no auge das birras, né? 2, 3, 4 anos, né? Fazem birra. Até uns 4 anos de idade, não tem medo de perigo, a gente tem que estar sempre atrás, né? Que mexe na tomada, derruba isso, faz aquilo. Meu netinho, temos um aqui em Recife, né, que é Tomás, ele chega em casa, meus gatos desaparecem. Que ele quer pegar o rabo do gato, quer pegar o gato no colo, ele só, vovó, cadê os gatos? Eu disse, não sei, acho que estão dormindo, mas eu sei, né? Eles se esconderam, eles somem, né? Ah, meu Deus, é assim mesmo, né? Depois, com 7 anos, né? Dá trabalho também. Aí a gente diz assim, não, eu vou adotar um com 9, porque o de 9 anos, ele não vai me dar trabalho. Se foi uma moça daqui, disse, não, eu não quero filho menor do que 9 anos, porque eu não tenho tempo. Eu vou pegar uma de 9, 10 anos de idade, porque eu preciso que ela já seja autônoma. O que aconteceu? Deu certo? Não. O que acontece? Crianças de 9, 10 anos de idade vêm com aquela história, né, da regressão. Né? O que é a regressão? Né? Ela tem 9 anos de idade, cronológicos, 1, 2, 3, 4, 5, no número, né? 9 anos. Só que, psicologicamente, ela se comportava como uma criança de 4, 5. Né? Então, era um bebê de 9 anos de idade que precisava dar banho, que precisava escovar os dentes, que precisava fazer tudo, ajudar a vestir, né? Fazer o prato de comida, os planos não deram certo. Então, a regressão, ela é muito comum, muito, muito, muito comum mesmo, gente. Então, por que acontece isso? Porque essas crianças não têm estímulo, né? A maioria delas vão crescendo assim, que nem os bichinhos, né? Vão aprendendo por elas mesmas, né? E ficam regredidas, nunca tiveram carinho, nunca tiveram afeto, nunca tiveram amor, aconchego, né? Então elas chegam na casa e elas passam a ter tudo isso, a impressão que dá é que elas têm que voltar para trás, né, nos aspectos psicológicos para vivenciar coisas que elas não vivenciaram. Então é muito comum uma criança de 9 anos pedir colo, né, pedir chupeta, né, não querer dormir no seu quarto, pedir para a mãe dormir no seu quarto, ter medo da noite, né, ter medo do bicho embaixo da cama, sei lá, da loira no banheiro, tudo isso é possível, não é, pessoal? Acompanhei uma história que o menino tinha 13 anos de idade, foi adotado com 13 anos. Aí um dia a mãe me liga, Suzana, o fulaninho está pedindo, ele está pedindo, implorando, ele quer uma mamadeira. O que eu faço? Eu disse, dê a mamadeira. Mas, Suzana, ele já tem 13 anos de idade. Ele disse para mim que nunca teve uma mamadeira. Eu disse, dê a mamadeira para ele. Aí ela ficou quieta, Suzana tá louca. Eu disse, dê a mamadeira, mas eu não tenho mamadeira. Pegue ele, vá no supermercado, compre a mamadeira, bem simplesinha, peça para ele escolher a mamadeira. Aí você chega em casa, faz o leite, bota na mamadeira e dê para ele. Vamos ver o que acontece. Aí fizeram isso, foram no mercado, escolheu uma mamadeira azul. Aí ela foi para casa, colocou um leitinho morno lá, disse, mãe, senta aqui. Aí ele pediu para ela sentar no sofá, aí ele se aninhou no colo dela, eu fico emocionada quando falo isso, ele se aninhou no colo dela, mãe, é tu que dá a mamadeira. Então, ela tinha que dar a mamadeira para ele, né? Ele tomou aquela mamadeira como se fosse o néctar dos deuses. Né? Aí disse que ela ficou impressionada com isso, né? Depois ela me liga. Eu disse, e aí, como foi? Ele tomou, o que eu faço agora? Eu disse, guarde a mamadeira. Guarde a mamadeira. Eu continuo dando. Eu disse, não continue dando. Guarde a mamadeira, ele sabe que está lá, se ele quiser, ele pede outra. Né? E aí você conversa com ele, veja, filho, você já tem 13 anos, né? Eu dei a mamadeira para você, que você disse que nunca teve mamadeira, mas você não precisa tomar mamadeira. Eu vou comprar um copinho para você, você toma o leite no copinho, e assim foi, né, gente? Então, qual é o problema? Dá mamadeira, né? Então, ele não viveu isso. Isso muitas vezes acontece, nos choca, né, gente? Sentido Tem falta que ele não teve, né, Suzana? Exatamente, né, gente? Então, eu vou parar por aqui para vocês perguntarem, né? Acho que eu falei tudo. Teste, limites, cansaço, regressão. Né? A regressão, realmente, ela acontece bastante, né, gente? Crianças com... Aqui a gente tem adoções de crianças com 16 anos,
são adolescentes, mas na verdade são crianças, né? Tem 15, 16 anos, se comportam como 9, 10. Crianças com 9, 10 que se comportam como 5, 6, né, gente? Então, a gente tem que ter muito em mente isso quando a gente se abre para adotar irmãos, né? Então, eu vou adotar um irmão de 2, um tem 2 e um tem 9, né? Não, o de 9 não vai dar trabalho. Gente, vai. Né? Então, eu só posso adotar 2 crianças, não é, pessoal? Não importa a idade. Se eu tiver braço para os 2, né? Eu tenho que ter braço para os 2. E aí é importante a participação dos 2, não é? Se não são 2, principalmente importante, né? Se são 2 filhos, que o casal participe, né? E colabora. Não é a mamãe só que vai ficar com o pequeno. Tem que se revezar. A hora a mamãe fica, a hora o papai fica, né? A gente tem que tratar igual os 2, para que eles fiquem bem. Tá bom? Gente, na verdade, agora, infelizmente, nós só temos mais 5 minutos, né? E continua. Alguns dos participantes são 23 minutos, são 23 pessoas agora. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer algum questionamento para a Suzana? Se quiser, pode ligar a câmera, ligar, para quem estiver desligado, e pode ligar o microfone e falar aqui abertamente, viu? Ou, se preferir, pode escrever no chat, certo? Posso mandar um beijo? Oi, Ô, Felipe. Oi, minha Deve. querida, como vai? Que beijo bom, meu Deus, chegou a estalar minha bochecha. Que bom te ver, que bom ver a Fran, que bom ver esse grupo tão interessado aí, bacana. Que oportunidade vocês estão tendo. Aproveitem. Eu não vou falar muito não para não tomar o tempo já que está acabando, mas ter a possibilidade de perguntar para minha querida Suzana é ouro. Aproveitem ela aí, tá bom? Um beijo para obrigada, vocês. Felipe. Grande Obrigado. abraço. Imagina, Fran, imagina, Suzana. Um beijo. Beijo. Parabéns aí. Beijo. Obrigada, querida. Suzana, tem uma questão que a gente sempre fala, eu lembro da Rosana Silva falando um pouco com a gente sobre isso, quando a gente tem que tirar algo aquela criança está aprontando muito, o pai ou a mãe estão desesperados sem saber o que fazer, né? E até que ponto se deve tirar algo porque porque ele não fez algo, né? Ou porque ele aprontou. Essa questão de troca. Se você não fizer isso, você não vai ter isso. Ou se você fizer isso, você vai ter aquilo, né? Você falar um pouquinho assim, a gente sabe na prática que às vezes existem algumas situações que parecem desesperadoras, que os pais não sabem como fazer, a gente sabe, a gente vê claramente alguns momentos de erro, como esse aí o exemplo do telefone, onde a criança dá o escândalo, faz um show público e a mãe, achando então que vai acalmar, entrega o celular. Fala um pouquinho sobre isso. Pronto, eu gosto, assim, em vez de falar em castigo, eu gosto de falar em causa e consequência, tá? Isso. Tipo assim, né? A gente pode ensinar o nosso filho assim. O que a gente faz errado, tudo tem consequências, não é, pessoal? Então, papai se dirigir a 120 por hora lá na rua, onde só pode a 60, o que vai ser a consequência? Eu vou ter uma multa. Então, o que a gente faz errado tem uma consequência. Então, se você não fizer a tarefa, né, da sua escola, né, o que vai acontecer? A consequência será que nesse dia você não poderá assistir televisão, né? Sei lá, a gente tem que dar limite realmente no uso do celular, né? Não, jamais deixar o celular o tempo todo, né? Isso é errado, primeiro porque vicia, né? Então, se vocês combinaram que ele pode usar 2 horas ao dia, né? E ele não quer fazer a tarefa. Então, lembrando que quando a criança vem para nós, é nós que vamos ensinar o novo modus vivendi. Tipo, vem da escola, descansa 1 hora, faz a sua tarefa. Depois que a tarefa está pronta, você pode assistir 2 horas, ou pode ficar 2 horas no videogame, ou pode ficar 2 horas no celular. Agora, lembre, se você não fizer a sua tarefa, ou que seja outra coisa que vocês queiram que ele faça, né, não vai ter aquelas 2 horas, né? É nesse estilo, e tire mesmo, né? Então, é como a gente educa, né, gente? Então,
nunca deem demais, nunca deixem muito no celular, muito na televisão, né? Eles precisam aprender desde o início, né? A questão da rotina, das obrigações, dos direitos, dos deveres, né? Então, muitas vezes, a gente abre demais no começo, e eles ficam com uma impressão errada, que eles só vão ganhar. Então, tem alguns pais que acham que fazer vínculo é você dar tudo. Não, não é dar tudo, né? Suzana, Então... nós temos menos de um minuto, e a gente Oh, meu realmente Deus! vai querer continuar. Então, eu quero lhe agradecer e pedir que você se despeça aí com uma última fala de meio minuto. Como é? Quero, Ah, assim, tá. agradecer a você e pedir para você se despedir numa fala Sério. de meio minuto.